Obrigado, pastor Zeca. Bom dia, igreja. Bom dia. Isso, glória a Deus. Que bom, queridos, que a gente está junto aqui. Eu gosto da igreja animada. Então você pode dar um amém aí, bem alto, queridos. Feliz Dia dos Pais. Nós estamos muito felizes. Pastor Ailton, que está nos acompanhando online. Um grande abraço para o meu amigo, pastor Ailton Desidério. Privilégio, queridos, estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Zeca. Eu queria apresentar a minha família. Eu vim aqui hoje com meus 2 filhos e minhas 3 mulheres. Calma, eu vou explicar. Primeira mulher é a minha mãe querida, dona Leni. Levante aí, pode levantar. Bênção de Deus. Obrigado, queridos, por cuidar tão bem da minha mãezinha, viu? Muito bem. E já está aqui na igreja há quantos anos, mãe? Quase 20 anos. E é um privilégio. Queridos, a minha mãe ama essa igreja, ama o pastor Ailton, ama esse ministério. E eu sou muito grato, porque eu sei que vocês, o amor é recíproco. Muito obrigado por cuidar da minha mãe. A minha segunda mulher, calma, é a minha esposa querida, Sandra Tinoco, e meus 2 filhos. Essa é minha esposa. Tem cara de novinha assim, mas já somos casados. Fizemos semana passada 23 anos de casados. E a minha terceira mulher, a minha sogra, que para mim é uma mãe também, dona Terezinha. Fica em pé aí, né? É uma mãe para mim também. E eu estou aqui também com meu sobrinho, minha sobrinha e minha sobrinha neta. Por incrível que pareça, já tem até sobrinha neta, vários, né? Fica em pé aí, Jairinho. Fica em pé aí, por favor. É isso. Queridos, como o pastor Zeca falou, estamos na Califórnia. Já vai para quase 20 anos. Cheguei novo lá. Tudo começou como o rapaz que estava ministrando louvor aqui. Tudo começou aos 7, 8 anos de idade também, em que nós recebemos o convite de Jesus, porque é Jesus que nos chama, não é nós que chamamos Jesus, é Ele que nos chamou primeiro, Ele que nos ama primeiro. E um dia eu aceitei esse desafio de me tornar um cristão, e com o tempo, trabalhando na igreja, fui ao seminário, depois me formei, e Deus me deu no meu segundo ministério a oportunidade de ir para os Estados Unidos, trabalhar com toda a área de adoração da nossa igreja, como missionários na Califórnia, em São Francisco, no norte da Califórnia. E lá desenvolvemos até hoje um trabalho de ajuda espiritual ao imigrante brasileiro especialmente. Hoje a nossa igreja, ela se localiza em 3 lugares. Para vocês entenderem aqui, não deu tempo de eu fazer nada para mostrar na tela, mas se Deus permitir de estarmos aqui novamente, eu vou para vocês entenderem melhor. Mas é como se São Francisco fosse o centro do Rio de Janeiro, e nós tivéssemos uma igreja aqui no Meier, outra igreja na Barra da Tijuca e outra igreja no Leme, por exemplo. Então nós somos uma igreja localizada em 3 lugares. O nome da nossa igreja chama-se Bridge Ministry Church, que é o nome nós demos, né? Estamos nos Estados Unidos, então temos um nome americano, mas nós trabalhamos com brasileiros, com americanos e com hispanos. Somos 2 pastores de tempo integral. Inclusive eu trago abraço do nosso pastor sênior, pastor José Ribamar Monteiro, que é o líder da nossa igreja. E eu e ele somos pastores de tempo integral, e nossa igreja tem hoje no nosso corpo de pastores 9 pastores que nos auxiliam, que ajudam, que trabalham, que pregam, que desenvolvem pequenos grupos, que desenvolvem ação social na igreja. E nós assim começamos, esse trabalho começou há muitos anos atrás, há cerca de 20, não muitos anos atrás, não como essa igreja que tem 76 anos, mas começamos há cerca de 25 anos atrás, e lá estamos trabalhando para a honra e a glória de Jesus, para que o reino de Deus se propague, se espalhe, e o nome de Jesus seja glorificado. Amém, queridos?
Então vamos, eu não vim aqui falar de mim, não vim aqui falar da igreja, mas eu vim aqui falar da palavra de Deus. E eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 9 ao 14, conta uma história. Essa igreja está com o tema transformados e inconformados, é o tema do aniversário da igreja, e nós vamos ler uma história, vamos conhecer ou relembrar a história de um jovem que não se conformou com a sua situação, com o seu tempo. Nós vamos falar de um menino que tinha pouco, mas fez muito para a glória de Deus. Então, você achou aí? Diga amém. Eu vou ler esse texto numa outra versão. Então não se espante, porque talvez você não tenha essa versão. É a versão da Bíblia, a Mensagem, para ficar bem claro para todos nós esse texto. Quantos conhecem essa história do rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Levante a sua mão. Isso, glória a Deus. Vamos ler então. Aqui está um rapaz, versículo 6, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles os juntaram e encheram 12 cestos. Quantos cestos, igreja? 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, aplica essa palavra, Deus, no nosso coração, e à luz desse texto ensina-nos, ó Deus, a nos transformar dia a dia e nos inconformar com as pessoas e com as situações que estão à nossa volta. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Muito obrigado por esse privilégio de estar aqui, ó Deus, compartilhando da tua palavra. Muito obrigado por essa igreja amada e querida, pelos seus 67 anos de vida. Em nome de Jesus, digam amém. Queridos, esse milagre todos conhecem. Até talvez quem não é crente já ouviu falar desse milagre. E esse milagre é um milagre impressionante, lindo, que aos olhos humanos nós não conseguimos mensurar ou imaginar como aconteceu. Mas eu quero te fazer um convite para você viajar comigo nesse texto e perceber quantas maravilhas Deus faz na vida daqueles que se colocam à disposição para serem usados por Deus. Eu digo mais, nós ficaremos impressionados de ver como Deus trabalha naqueles que se estão à disposição para servir ao Senhor. E esse menino, eu vou falar de Jesus, obviamente. Jesus é maravilhoso, amém? Jesus é tremendo, nós conhecemos, nós já tivemos a experiência com esse Deus maravilhoso, mas eu não quero focar nesse texto hoje na pessoa de Jesus ou no milagre em si. Eu quero focar na vida daquele rapaz, daquela criança, daquele jovem que colocou a sua vida à disposição do mestre dos mestres, do Deus Todo-Poderoso. Porque já que nós estamos falando desse tema, transformados e inconformados, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que aquele jovem colocou nas mãos de Jesus para ele realizar. Não se esqueça de uma coisa, querido: você tem um dom, você tem um talento, mas você não faz nada. Quem faz é o Senhor Jesus. Ele somente te usa como um instrumento
da glória dele. Amém, queridos? Porque esse mundo precisa de transformação. Vivemos um mundo que precisa de transformação. Vivemos um mundo que está um caos. E não é só aqui não, queridos. Se você for lá nos Estados Unidos, se você for lá na América, você vai ver que a coisa está tão ruim e, se bobear, até pior do que aqui. Muitos padrões retorcidos, muita inversão de valores, muitos inversão de padrões éticos. O mundo está em derrocada. Você concorda comigo? Mas há esperança de que Deus pode transformar, através da igreja, em um mundo cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. O mundo precisa de transformação, sim, mas nós como igreja precisamos ser agentes dessa transformação e deixar Deus atuar. Deus quer usar Deus quer usar você para mudar esse mundo caótico, amém, queridos? Então, o que nós devemos fazer para sermos agentes de transformação, agentes inconformados, agentes de transformação para esse mundo? Primeira coisa, eu queria que você gravasse no seu coração, se você quiser anotar. Primeira coisa, queridos, comece com o pouco que você tem, amém? Fale comigo, comece com o pouco que você tem. Tudo que é grande, presta atenção, tudo que é grande começou com algo pequeno. Ninguém começa grandão, ninguém nasce grandão, ninguém nasce adulto, não é verdade? A gente que está comemorando o Dia dos Pais, né? Eu estava conversando com o irmão ali, e ele viu os filhos crescer. Um filho está lá em Portugal, o outro tocando aqui, né? Meu xará, né? Ninguém começa grande desse jeito, né? Todos nós começamos, e no reino espiritual, ninguém começa grande. Nós começamos pequenos. Eu vim de uma época que não era aquelas igrejas branding, né? Aquelas igrejas que são como franquias. Eu vim daquela época, eu sou da época em que nós começávamos como congregação, como uma missão, congregação, e depois de um tempo estabelecido, organizado, nos tornávamos igreja. Você acha que a igreja do Lins começou com esse povo bonito aqui? Não, começou pequeno, eu tenho certeza. Começou com um grupo de irmãos e aí foi aumentando, Deus foi fazendo, Deus foi trabalhando. Nós não começamos grandes. Nossa igreja lá na Califórnia, querido, ela começou, sabe como? Como um vôlei no parque, para atrair os brasileiros há 25 anos atrás, jogando vôlei no parque, e depois se reuniam nas casas, e ali começou um estudo bíblico, e a gente foi, e as pessoas, eu nem estava na igreja ainda nessa época, porque eu estou há 20 anos na igreja, e ali começou um grupo de estudo bíblico, começou um PG, um pequeno grupo, e dali foram, vamos arrumar um templo, e alugamos um templo, emprestado de uma igreja americana, e assim nós começamos, e hoje nós temos uma igreja de cerca de 600 pessoas, dividida em 3 lugares diferentes. Deus faz as coisas gradativamente, mas o que nós precisamos entender é que você tem que colocar hoje o pouco que você tem nas mãos do Senhor, para Ele realizar a obra que Ele precisa realizar nesse mundo, amém, queridos? Comece pequeno, comece pequeno. Deus não trabalha com fatos, Deus trabalha com sonhos e propósitos. Olhando para o fato, naquele milagre, aquele menino, qual era o fato? Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. E os discípulos perguntaram: olha, a gente tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para alimentar uma multidão? Querido, aquele menino tinha muito pouco. O que é 5 pães e 2 peixes? Não alimenta talvez nem uma família inteira, uma família grande.
Mas Deus pegou o pouco daquele jovem e transformou aquilo num milagre tremendo. Qual era o fato? Era 5 pães e 2 peixes, mas qual era o propósito? Alimentar a multidão. Como eu falei, ninguém começa pequeno. Noé não começou construindo a arca daquele jeito pronto. Demorou quantos anos para construir a arca, queridos? Quem sabe? 100 anos para construir uma arca. José começou pequeno. Davi começou pequeno. Aquele menino começou com o pouco que tinha, mas o mais importante era começar. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão, querido. Qual é o dom que você tem? Qual é o talento que você tem? Qual é a sua aptidão que você pode usar no reino espiritual? Mas não se acanhe, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa colocar o pouco que você tem nas mãos de Deus e deixar Ele trabalhar na sua vida. Aqueles homens... Filipe chegou para Jesus. Olha a incredulidade de quem andava com Jesus. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes a gente está do lado do mestre, a gente conhece o mestre e ainda assim somos incrédulos. E Filipe chegou para ele e falou assim: Senhor, tem uma multidão aqui, nem 200 dias de trabalho seriam suficientes para alimentar todo esse povo, toda essa multidão, e esse menino só tem 5 pães e 2 peixes, o que nós faremos? E é como se Jesus olhasse para Filipe e falasse assim: Filipe, você está olhando as circunstâncias, você está olhando o fato, mas o milagre é sobrenatural, vai além do natural. Eu sou o Senhor, é eu que faço. O pouco que você tem eu transformo em muito, porque não é para sua glória, é para minha glória. Começa com o que você tem, Filipe. Esqueçam as circunstâncias, esqueça que não há dinheiro, esqueça que não há recurso, esqueça que há pouco material na mão. Quem faz sou eu. Comece com o que você tem. O que você tem na mão, querido? O que você tem na mão? Qual é o seu talento? Você às vezes, muitas das vezes nós crentes, nos preocupamos demais com o pouco que temos e esquecemos que o pouco que nós temos pode se transformar em muito na mão do Senhor. Às vezes você tem uma palavra de Deus na sua vida, algo que está queimando, que está ardendo no seu coração, e você não compartilha, porque talvez você não tenha a oportunidade de estar aqui no púlpito. Mas, querido, lá fora no supermercado, tem um monte de gente que precisa ser alcançado por essa palavra que está queimando dentro de você. Deus está precisando de pessoas que incendeiem esse mundo lá fora. Talvez você nunca vai pregar no púlpito dessa igreja, não porque você tem capacidade, mas pastor Ailton não pode dar a oportunidade para todo mundo aqui pregar. Mas talvez você pode ser um líder de um pequeno grupo. Aqui tem pequeno grupo, como é que vocês chamam? Célula. Você pode ser um líder da célula. Você pode abrir a sua casa. Somente abrir o seu lar e oferecer um café ou uma água, para que venha alguém e entregue a palavra de Deus. Você precisa, de alguma forma, ser um agente de transformação. Você pode ser um homem de oração, uma mulher de oração, alguém que esteja na intercessão, que dedique algumas horas do seu dia para ser bênção para a igreja, para mover o mundo espiritual. Querido, Deus às vezes não está chamando você para ser um Rick Warren. Deus não está chamando você para ser uma missionária como a Edmé Williams, que já foi na nossa igreja várias vezes, e que dedica integralmente a sua vida no morro,
na comunidade e dedica 24 horas do seu dia, mas talvez o pouco que você tenha 30 minutos por dia para você clamar por essa igreja. Mas às vezes não, a gente olha o que a gente tem pouco na nossa mão e fala assim: isso aqui não vai dar. Eu não posso abrir minha casa é humilde, ou não tenho tempo. Querido, você pode talvez não ter as 24 horas do seu dia dedicado, mas você pode separar 2 horas do seu dia, abrir sua casa para um PG. Você pode ser um agente de Deus e influenciar pessoas lá fora. Quem está entendendo isso, diga amém. Comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Sabe qual é o meu problema, talvez, e o seu também? É que às vezes a gente quer pensar muito grande, e por a gente pensar muito grande, a gente acaba não fazendo nada. Sabe, pastor Zeca, eu encontro com pessoas aqui e lá nos Estados Unidos, chega gente de tudo quanto é canto do Brasil. Você vê que a coisa está ruim não é só no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou no Nordeste, é no Brasil inteiro. E pessoas que chegam e falam assim, e até aqui também, porque sabe que a gente é dos Estados Unidos, sabe aquele negócio de, eu recebi uma palavra que Deus vai me usar nas nações, né? Sabe isso? Já ouviu isso? Eu tenho uma palavra de Deus, que Deus vai me usar nas nações, que eu vou para outros países, que eu vou pregar. E eu pergunto para a pessoa assim: você está influenciando as pessoas que estão à volta de você? Você tem um chamado para as nações, mas você é capaz de ser fiel com uma oferta missionária mensal na sua igreja? Você é capaz de sustentar um missionário? Você sabia que você pode, com $10 por mês, você sustenta uma criança o mês inteiro na África? É o que nós temos lá em Moçambique, em Angola, um trabalho missionário. Nós adotamos cada crente da nossa igreja, quem logicamente quer fazer isso, com $10 por mês, que é R$48, R$50, você sustenta uma criança o mês inteiro com café da manhã, almoço e janta, 3 refeições diárias, e a creche da missionária Noêmia, com $10 por mês. E às vezes a pessoa tem um chamado para as nações, mas não consegue ser bênção nem na sua casa, nem dentro de casa. Então, queridos, às vezes nós queremos pensar muito grande, e isso é um empecilho para você começar. Às vezes soa até como uma desculpa. Fala assim: pastor, não dá não. Eu trabalho, estudo, saio muito cedo de casa. Eu tenho meus filhos pequenos, eles acordam cedo para ir para a escola. Eles estão ocupados demais, eu tenho que fazer tarefa, eu tenho que fazer comida. Mas lembra que eu te falei lá no início, talvez Deus não está te chamando para ser um missionário de tempo integral, mas você pode ser um missionário só para o seu vizinho. E todo dia orar ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra para esse meu vizinho de porta aqui, que um dia ele vai se render aos pés do Senhor, e orar por ele 5 minutos por dia. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no mundo espiritual. Comece com o que você tem. Sabe por quê, querido? Como você começa com o pouco que você tem, Deus pega e Ele transforma isso. Ele transforma, Ele vai fazendo, Ele realiza. E aí o pouco que você tem se torna muito e ainda sobra para abençoar outras pessoas que você nem imaginou. Você crê nessa palavra aí? Diga amém. Comece com pouco. Davi, querido, antes de ser o número 1 do YouTube, o adorador número 1 do YouTube, aqui tem Spotify também, ser o número 1 do Spotify, Davi, um homem temente a Deus, antes de ser o rei mais famoso de todo Israel, ele fez um estágio no palácio. Ele entrou como plebeu para tocar para uma pessoa, para Saul. E depois Deus o honrou. Por quê? Porque Davi pegou o que ele tinha. Davi era um adorador, ele era um tangedor. Ele tocava harpa nas suas horas vagas
lá entre as ovelhas, Davi fez o estágio. Ele tocava para Deus, sozinho. E depois ele continuou tocando para agradar o Senhor. Começou com Saul. E depois Davi foi venerado. Davi foi aplaudido e reconhecido como o maior rei de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Antes de matar o gigante, Davi fez o estágio lá na floresta. Começou com as ovelhinhas, começou espantando os lobos, começou matando o leão, começou matando o urso, e até chegar no gigante. Ninguém começa grande. Comece com um pouco que você tem. Amém? E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto e último: tudo começa na sua casa. Você quer transformar o mundo? Você quer ser um agente de transformação? Um homem inconformado que quer transformar o mundo? Começa na sua casa. A palavra de Deus diz que, nesse texto que nós lemos, o discípulo aponta para esse menino e fala assim: aqui está um menino, aqui está um rapaz. Algumas versões dizem assim, há um menino. Aqui está, na NVI diz assim, aqui está um menino, um rapaz. Em inglês, na Bíblia a mensagem diz assim, there is a little boy, ou seja, um menino pequeno. Aqui tem um menino pequeno, ou seja, o que a gente conclui com essa palavra? Que esse menino era uma criança, talvez de uns 8, 9, 10, ou talvez um pré-adolescente. A Bíblia não fala qual era a idade exata, só diz que ele era uma criança, um menino. E onde que eu quero chegar com isso, querido? O que eu quero mostrar para você é que criança há 2000 anos atrás e criança hoje é a mesma coisa. Sabia disso? Criança há 2000 anos atrás e criança hoje é a mesma coisa. Um menino de 8 anos, meu filho tem 8 anos, ele precisa dos mesmos cuidados de uma criança de 2000 anos atrás. Um menino de 8 anos, um menino de 10 anos, ele precisa não trabalha, não é verdade? Tem alguém aqui que tem 8 anos que trabalha? Não, seu filho não trabalha com... Talvez na época lá da minha mãe e do meu pai, os meninos trabalhavam na feira desde novinhos, né? A gente ainda vê isso em algumas comunidades. Mas, via de regra, menino é menino. E eu quero dizer para você que menino não anda com tanto dinheiro no bolso, ainda mais naquela época, que o dinheiro era super escasso, né? Ainda era na época do escambo, da troca, muitas das vezes. O que eu quero dizer para você é que um menino não tinha recursos suficientes para se autossustentar. Onde que eu quero chegar com isso? É que aquele menino repartiu o que ele tinha em casa. Aquele menino, com toda certeza eu posso dizer isso para você, embora a Bíblia não fale, mas aquele menino, ele não foi na padaria aqui da esquina e comprou 5 pães e 2 peixes e levou para o monte para ouvir o discurso de Jesus. Porque aquela criança não tinha dinheiro. Jesus andava com pessoas humildes, não é verdade? Andava com pessoas simples. Isso tudo indica que isso foi, muito provavelmente, esse peixe, esses pães foram dados pelo seu pai e pela sua mãe. Ou talvez até pelos seus irmãos. A Bíblia não fala claramente sobre isso, na verdade não fala nada sobre isso. Mas o que nós podemos concluir é que aquele menino recebeu algo na sua casa. Por isso que esse segundo ponto é: comece na sua casa. Deus quer usar você. E o que você tem para ser usado, você traz de casa. Começa em casa. Presta atenção, querido. Teu preparo para o reino de Deus começa em casa. A tua vida arrumada começa em casa. São as primeiras responsabilidades. Aquele menino, ele só repartiu comida porque ele tinha alimento dentro de casa. E sabe qual é o meu problema e talvez o seu? É que nós queremos alimentar pessoas lá fora. Nós queremos dar uma palavra para as pessoas lá fora, nós queremos ter um belo discurso lá fora, mas não há preparo em casa.
não há pão na sua casa, não há vida devocional, não há intimidade com Deus. Nós, se quisermos transformar esse mundo, você precisa produzir na sua casa primeiro. O mundo não quer pessoas crentes hipócritas. O mundo quer cristãos verdadeiros, que tenham uma vida de oração, uma vida devocional. E isso vai ser natural. Quando você sair de casa, você vai ter alimento para oferecer para a multidão. Comece na sua casa. Comece na sua casa. Querido, isso é bíblico. Isso é bíblico. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim: olha, Timóteo, meu discípulo, presta atenção nisso, olha o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 3, 4 e 5, Timóteo, um ministro do Senhor, um cristão, deve governar bem a sua própria família, a sua própria casa. Olha lá o que está escrito aí na sua tela: criando os filhos, se alguém não sabe isso, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito, tendo filhos sujeito a ele com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Você precisa começar em casa. A base familiar é o início de tudo. Você quer ter sucesso espiritual? Tenha alimento na sua casa. Aquele menino, ele foi bênção, porque ele trouxe de casa algo que Deus poderia transformar na mão do Senhor. Amém, queridos? Você acha que... Me veio à mente agora José. José foi o que foi, né? José foi conhecido como o grande governador do Egito. Debaixo de Faraó, quem era o homem que mandava no Egito? José. José, como se fosse o primeiro ministro do Egito naquela época, e o Faraó era só uma figura figurativa. Olha, desculpe a redundância. Porém, José decidia tudo no Egito. Mas presta atenção numa coisa: o seu exemplo começou em casa com seu pai. Depois José foi vendido como escravo. E sabe onde José prosperou? José prosperou na casa de Potifar. Antes de José ser colocado com honra sobre todo o Egito, José foi exemplo dentro de casa. José tinha o que oferecer em casa. José foi responsável, governador primeiro da casa de Potifar, e depois ele foi governador de todo o Egito. Sabe por quê, querido? Porque Deus estava com José. Amém? Segundo, ele fazia tudo com excelência e dedicação. Você quer transformar espiritualmente essa cidade? Faça tudo com excelência e dedicação. Essa igreja, se ela quer transformar essa cidade, esse bairro, ela precisa continuar fazendo tudo com excelência e com dedicação. Está linda a igreja. Parabéns. Mas a nossa vida tem que estar mais bonita que isso aqui. A sua vida precisa ser um exemplo de retidão, de justiça. Amém, queridos? E para terminar, concluindo, como aquele menino, ele trouxe o alimento da sua casa, e ele começou com o que ele tinha. Ele foi honesto, ele foi transparente e generoso. Para concluir, versículo 9 diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Interessante, querido, que se você parar para analisar esse texto, você vai entender, você vai enxergar comigo que aquele menino não foi obrigado a entregar nada. A Bíblia não fala que Jesus pediu, né? Os discípulos não pediram. A Bíblia só falou que aquele menino, ele se apresentou
com o pouco que tinha, com o que ele trouxe de casa, ele se apresentou para colocar aos pés de Jesus. Não foi nada confiscado pelos apóstolos, não foi algo que eles tomaram do menino, foi algo que ele deu deliberadamente. Olha, daí a gente pode concluir que criança é um pouco egoísta, não é verdade? Criança, ela tem um pouco desse seu egoísmo natural, porque são os menininhos, a naturezinha corrompida, né? Faz parte, né? Às vezes criança não quer compartilhar, principalmente quando a comida é boa. E aquela comida da mamãe dele devia ser uma comida muito gostosa. Só que preste atenção, querida, aquele menino viu aquela multidão de pessoas. E ela falou assim: eu vou compartilhar o pouco que eu tenho, para mim é suficiente, mas não vai alimentar todo mundo. Mas eu sei aonde eu posso colocar, na mão de quem eu posso colocar. Eu vou colocar na mão daquele que tudo pode, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Querido, talvez você tenha algo nas suas mãos, que você às vezes não sabe nem o que vai fazer com o que você tem, com o teu recurso. Coloca nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer prosperar, Ele vai fazer transbordar. Eu quero declarar aqui que Deus vai levantar pessoas capacitadas por Jesus para influenciar os seus ambientes, com transparência, com generosidade, com alegria e com honestidade. O mundo precisa de gente honesta. O mundo precisa de gente, de crente que não se esconde e que toma posse daquele ditado: farinha pouco, comeu pirão primeiro. Não, aquele menino compartilhou. Ele poderia ter se escondido, ele poderia ter se evadido. Olha, não dá para todo mundo. Eu até queria, né, compartilhar, mas não vai dar, eu vou comer tudo sozinho. Não, ele colocou nas mãos de Jesus. E aí o pouco que ele tinha, Deus transformou em algo maravilhoso, um milagre, que a Bíblia conta que sobraram 12 cestos cheios de comida. Sabe o que isso me faz entender, queridos? Que o pouco que Deus te coloca nas suas mãos, se você usa com propriedade, se você usa com honestidade na obra de Deus, não para o seu benefício próprio, mas para o benefício do reino de Deus, da glória de Deus, da igreja de Jesus, Deus faz tanto, que as pessoas vão se fartar, ainda vai sobrar para quem chegar depois. Assim é na igreja. Essa igreja aqui, olha, a história dessa igreja não vai acabar com 67 anos. Muitos vão passar 76, mais velho ainda. Só que essa igreja vai a 100, vai a 120, 150, em nome de Jesus. Só que vai passar. Vovó Leni vai passar. Mais um tempo, alguns de vocês vão passar, mas o legado que vocês deixaram vai sobrar para muitas e muitas e muitas gerações, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então levante aí, nós vamos orar para terminar. Obrigado, Jesus. Usa-nos, ó Deus, com instrumento das tuas mãos, como homens e mulheres simples, tementes ao Senhor, como aquele menino que tinha muito pouco nas mãos, muito pouco. E nós aqui, Deus, estamos também não com muitos recursos, muito pouco, com uma palavra no coração, com uma canção na nossa voz, com o coração quebrantado na tua presença, mas nós queremos colocar o pouco que nós temos na mão daquele que tudo pode e que transforma o pouco em muito. Porque a tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou mesmo pensamos. Nós queremos colocar a vida dessa igreja, 76 anos de vida bem vividas,
E que Deus dê mais, que o Senhor dê mais 76 e mais 76 e mais 76. E o pouco que esses irmãos queridos estão oferecendo para o Senhor possa sobejar para as outras gerações. E que o nosso legado fique aqui, em nome de Jesus. Fique marcado como homens e mulheres honestos, generosos, tementes ao Senhor e que trabalham e lutam pela expansão do teu reino. Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja, pelo pastor Ailton, por todos os pastores, todos os membros que passaram por essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, amém e amém, glória a Deus.